Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme de ação, um filme que vai falar sobre dinheiro, sobre jogo. A gente vai falar do filme Quebrando a Banca. Bom, o nome original do filme é número 21. Se chama 21 o filme, né? Mas na tradução para o português ficou Quebrando a Banca. É um filme muito interessante, mas antes da gente começar a falar do filme, já que você está aqui com a gente, deixa aqui o seu like, coloca o seu joinha aqui pra gente. E também se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, clica ali no sininho, deixa aqui apontado para você receber todas as notificações que temos a nossa programação durante toda a nossa semana. E daí você recebe as notificações quando a gente tem a programação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, avisa para os amigos, compartilha. Deixa também o seu comentário. Cada vez que a gente recebe comentário, a gente também consegue engajar mais o nosso canal. E a gente está precisando dessa forcinha, né? Então, deixa o seu comentário aqui pra gente no nosso canal. Se você está vendo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo pela Rádio Boa Nova, entra depois no nosso canal para deixar o seu like, se você gosta do nosso conteúdo, segue a gente também e deixa ali seu comentário. Vocês também podem, através da rádio ou da TV, deixar comentários para a gente, sugerir novos filmes, novos desenhos ou novas séries que a gente também pode fazer uma análise espiritual aqui também no nosso canal. Lembrando que a gente já tem mais de 200 comentários de séries, filmes, desenhos que a gente já fez. Então entra no canal e vai lá ver a análise do filme que você mais gosta. Se não tiver, conta pra gente. Bom, agora que eu já fiz toda essa introdução, eu quero chamar o Damião para ele falar pra gente a ficha técnica desse filme que a gente vai falar Quebrando a Banca. Olha aí, obrigado, gratidão a você que vai junto com a gente em mais uma Sessão Pipoca Espiritual. Estamos juntos. Quebrando a Banca. Data de lançamento, 28 de março de 2008, nos Estados Unidos. O diretor é o Robert Luketic. 2 horas, 3 minutos de duração, ação. Ben Campbell, um aluno brilhante do Instituto Tecnológico de Massachusetts, precisa de dinheiro para pagar as mensalidades da faculdade. Ele entra para um grupo de estudantes liderado pelo professor Michael Rosa, que usa seu conhecimento em matemática para ganhar em cassinos em Las Vegas. E, seduzido por sua bela colega e muito dinheiro, ele descobre que os riscos são maiores do que imaginava. Inspirados em fatos ocorridos na década de 90, transformados em uma matéria de revista, um filme muito bom e com muitas reflexões, né, Tati? Pessoal, o filme Quebrando a Banca é o filme que a gente vai comentar aqui agora. É um filme que vai falar sobre dinheiro. Basicamente isso. A gente vai falar sobre um filme onde uma necessidade leva as pessoas a entrarem no meio dos jogos. Exatamente, jogo de azar. É um grande problema atualmente que nós temos agora os jogos online. E isso está se tornando caso de polícia em muitos países do mundo, porque as pessoas estão viciadas nos jogos e existem muitos golpes que fazem com que as pessoas percam muito dinheiro nisso e cheguem a passar necessidade. Então, na história do filme, o menino quer fazer faculdade. Ele ainda está ali terminando o colégio e ele tem o sonho de fazer a faculdade, só que a faculdade é muito cara. Ele é um menino extremamente inteligente. E ele está com medo de não conseguir a bolsa, porque se ele não consegue a bolsa, ele não vai conseguir pagar. A família não tem dinheiro para pagar uma faculdade da que ele quer, que é muito cara, muito bem conceituada. Então,
ele recebe uma proposta de um professor que o ensina a jogar cartas de baralho. E fala para ele, bom, a gente vai para cassinos e ganha muito dinheiro. Você, como é muito inteligente, pode ajudar a gente porque você tem a questão da memória muito fácil. Então, você memoriza as cartas e já sabe a carta que vem, a probabilidade daquela carta vir em seguida. Né? Eu que não entendo nada de jogo, não entendia muito bem essas probabilidades e essas coisas. Bom, eu não entendo nada de jogo nem de estatística e matemática, né? Sou da área da comunicação. Já me julguem, gente. Mas as pessoas que lidam muito com números, né? Elas sabem essa questão perdão, de decorar as cartas, as ordens, as probabilidades. Então, eles veem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E esse menino, a princípio, diz que não, que isso não é da índole dele, né? Ele não quer fazer esse tipo de coisa, mas as paixões, né? As paixões são um perigo para a nossa sociedade e para nós mesmos, né? Vocês já ficaram apaixonados? Vocês já viram como a gente se transforma? Como a gente não consegue pensar direito no que a gente está fazendo? Exatamente. Quando a gente se transforma, e quando a gente se apaixona por qualquer coisa, a gente se transforma. A gente não consegue raciocinar. A gente não consegue pensar direito no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. E essa paixão nos consome. Foi o que aconteceu. Existia aí também um interesse amoroso, uma paixão, e juntou com a necessidade de ganhar o dinheiro. Então, as coisas se juntaram e quando a gente começa a ganhar alguma coisa, a gente fala, olha que legal essa sensação de ter, né? Daí tem uma situação e mostra pra gente, só mais um pouquinho. E daí a gente vai lá e faz de novo, porque é apaixonante esta sensação de oxitocina, né, do nosso corpo, essa alegria, né, esta sensação de eu venci, eu consigo, eu posso, né? Então, essa sensação de alegria temporária, ela vem com muita força, com essa paixão. Então, ele começa a jogar. Só que ele sai do seu estado normal. Porque ele, que era uma pessoa regrada, estudante, né, sempre estudava muito, ele era conhecido como do grupinho dos nerds, não tinha muitos amigos, não era popular, né, mas era muito conhecido porque ele era inteligente, né, e ele sai desse mundo dele para ir para o mundo em que ele não conhecia, o mundo dos prazeres, né? E daí ele começa a se envolver nesse mundo dos prazeres, e o prazer é o ter. Então ele começa a ganhar dinheiro, e vai jogar uma vez, ele começa a ganhar muito dinheiro, dinheiro que ele não conseguiria se ele trabalhasse numa lanchonete, se ele trabalhasse num escritório. Ele ganha muito de uma vez. E aquilo começa a crescer essa ganância. E como a ganância faz mal para nós, né? Como essas paixões materiais fazem mal para nós. Então, ele começa a ser uma pessoa gananciosa, ele começa a mentir para a mãe, né? Ele começa a mentir em casa, ele começa a mentir na escola. Então, ele começa a ser uma pessoa que ele não era. Ele muda a personalidade dele para ele ter mais, né, Damião? Essa ganância. Olha, essa ganância que leva a ele, me lembrou até aquela passagem de Jesus lá com Pedro, negar até os amigos, até negar os amigos se nega quando se está apaixonado. Mas vamos falar um pouco de ganância. Do filme Quebrando a Banca, mostra que a ganância pode levar as pessoas
a tomar decisões erradas e enfrentar as consequências, mesmo que elas tenham boas intenções no início. A riqueza e a miséria são duas provas difíceis, sendo que a riqueza, pelas atrações, pelas tentações e pela fascinação que causa, é uma prova mais arriscada e mais perigosa, quando bem aplicada. A riqueza produz bem-estar social, conforto, saúde, alegria. Quando mal aplicada, gera fome, desespero, a aflição e uma série de outros males. Há uma diferença nítida no significado dos vocábulos ambição e ganância. Aurélio define o seguinte modo das palavras: ambição é o desejo ardente de alcançar um objetivo de ordem superior, uma aspiração, um desejo intenso. Ganância é ambição de ganho, ganho ilícito, ambição desmedida. A ganância é vista no Espiritismo como um caminho que leva ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. A doutrina espírita valoriza bondade, justiça e amor e considera que a riqueza material ela deve ser usada para o bem. Mais uma vez, voltamos as nossas atenções para as leis morais trazidas no Livro dos Espíritos. Verificamos que Kardec, ao se dirigir aos benfeitores espirituais, faz uma série de questionamentos relacionados ao instinto de conservação e aos meios de manter. Todas essas perguntas foram condensadas no capítulo 5, intitulado Lei de Conservação, a partir da pergunta 702. Acontece, porém, e no que se refere a esse necessário para a conservação de cada indivíduo, que nem sempre, né, Tati, nos contentamos com o suficiente, com o indispensável. Graças à nossa ganância, ao nosso egoísmo, muitas misérias alcançam as criaturas humanas. Sobre isso, veja-se a parte do comentário do codificador na resposta à pergunta 707 de O Livro dos Espíritos. Há para todos lugar ao sol, mas a condição de aí tomar o seu e não o dos outros. Quanto aos excessos que praticamos, muitas vezes mostra-se interessante a observação de Kardec na questão 714 do Livro dos Espíritos, quando diz que, abre aspas, o homem que procura, nos excessos de todo gênero, o refinamento de prazeres, coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação das necessidades, fecha aspas. Dando continuidade ao exame do egoísmo e da ganância, que infelizmente estão presentes em muitos de nós, os benfeitores espirituais ensinam na resposta à questão 717 de O Livro dos Espíritos que aqueles que monopolizam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário, desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito suportar. E no filme a gente vê tudo isso, né? Tudo a partir da ganância, né, Tati? O filme, quando o Damião fala da ganância, né, que é uma questão de ambição desmedida e que fala sobre o egoísmo, né, a ganância leva ao egoísmo, ao egocentrismo e tudo mais, no filme mostra que ele se transforma e ele deixa de estar com os amigos de sempre, com as pessoas que sempre contaram com ele, para ficar na outra nova classe de amigos, que são aqueles que trazem mais benefício material, né? Então, ele esquece o benefício que ele tinha da amizade para ficar no benefício material, né, com novos amigos. Uma coisa também importante são as referências, né? A gente sempre tem como referência os nossos pais, as pessoas mais velhas, os nossos avós, os nossos tios e também os nossos professores.
Então, quando um professor chega para nós e fala alguma coisa, esse profissional da educação, ele tem muita responsabilidade sobre o que ele está falando para um aluno, porque isso pode mexer com o ego dessa pessoa, né? Porque ele é um exemplo para nós. Isso pode mexer com as crenças, pode mexer com os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque ele é esse exemplo. Assim como os líderes religiosos também são, né, se a gente segue alguma religião. Então, nesse caso, ele cede à vontade de um professor que dá esse exemplo e fala para ele, olha, eu sou professora há tantos anos, né? Eu faço isso. E a partir disso, você pode também fazer. Eu vejo em você muito potencial. Você seria a pessoa-chave. Imagina você ouvir isso de uma pessoa que é a sua referência. Então, é claro que a sua cabeça começa a mudar. Assim como quando nós somos pequenos, ouvimos algumas coisas dos professores que são negativas também. Você nunca vai ser nada, você não sabe nada. Né? Você ouvir isso de pessoas que são exemplos, que são nossas referências, mexe com as nossas estruturas emocionais, né? E com as nossas cognições também. Então, essa influência deste exemplo fez com que mudasse a cabeça dele e fizesse crescer também a questão do poder, porque a nossa concepção do poder atualmente quem tem poder é quem tem mais. Quem tem mais é quem tem mais dinheiro, quem tem mais sabedoria, quem tem mais bens materiais. Então, essa questão do poder começa a crescer dentro dele por causa desse sentimento de ganância, desse sentimento de egoísmo que começa a crescer e também dele poder. Quando ele está com aquelas pessoas naquela condição, ele é uma pessoa empoderada. Ele é uma pessoa que ele pode tudo. E então ele começa a não medir o que ele está fazendo. Não ter os cuidados que ele deveria ter com essa ambição. Então, quando ele dizia, depois que eu consigo o dinheiro da faculdade, eu paro. Mas isso já se transformou num hábito se transformou num vício. E esse vício faz com que ele se sinta poderoso e que ele vá falar, não, vou fazer e tudo mais. E daí ele vai crescendo aquilo dentro dele e vai querendo mais e mais e mais. Isso é um vício, isso é um problema, isso é uma droga. Né? Isso é uma enfermidade, uma doença. Então, começa na ambição e aquilo se transforma transforma a gente numa outra pessoa quando a gente tem um determinado vício. Então, vocês já ouviram histórias de pessoas que eram muito boas, mas que acabaram tendo algum vício ou caíram nas drogas e que, de repente, essas pessoas se transformaram, elas passaram a roubar coisas de dentro das suas próprias casas, a enganar as pessoas que ela amava para conseguir dinheiro, para conseguir a droga. Então, isso é uma enfermidade. Não é que a pessoa mudou de caráter. O caráter dela continua o mesmo, só que ela está transformada psicologicamente. Ela se deixou dominar por isso. E espiritualmente, o que isso diz? Quando nós baixamos as nossas vibrações para ficar naquela questão da ganância, do poder, de passar por cima do outro para conseguir o que a gente precisa, de roubar o outro, ou de nem se importar com o que a outra pessoa está passando, para conseguir o que eu quero, porque o importante sou eu conseguir, né? O eu, né? O que acontece? Quais são
os espíritos que estão ao meu redor nesse momento? Aqueles que pensam da mesma forma, né? Aqueles que têm o mesmo padrão vibratório. E com isso, né, nós vamos atraindo esses espíritos afins, que vão pensar da mesma forma e vão fazer o quê? Vão incentivar com que a gente continue fazendo isso, porque isso também está alimentando o ego deles também, né? E claro, quanto mais a gente tem essa ganância de ter, mais você quer, né? E aí a gente começa a pensar, né? É o caminho mais fácil de conseguir o dinheiro. E será que o caminho mais fácil é o melhor caminho? Será que a porta larga é a melhor porta? Ou a melhor porta é a porta estreita? Né? Então, qual é a melhor porta para a gente nesse momento, né, Damião? Olha, vamos falar um pouco da Porta Estreita. Lindo filme, tá vendo? O filme é Quebrando a Banca, nos dá a oportunidade aqui na sessão Pipoca Espiritual de falar um pouco, isso que a Tati estava dizendo, o caminho mais fácil e o caminho mais difícil, é a Porta Estreita. Evangelho segundo o Espiritismo, a Porta Estreita. Entrai pela Porta Estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão são poucos os que acertam com ela, né? E quando a gente fala em porta estreita, né, porque é a velha história, o próprio Evangelho está colocando bem isso, né? Uma é espaçosa, né? É o caminho que leva à perdição, e você vai vendo tudo isso no filme, você fala, aham. Agora, e a porta estreita, né? Apertada, que leva o caminho para a vida? E poucos ali vão parar e falar, para que eu vou fazer? Mas tem uma passagem num livro, olha, te convido a ler esse livro, eu acho lindo, 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 O Reino, de Herculano Pires. Eu acho linda a passagem ali que fala justamente dessa porta estreita. Vou compartilhar com você. É, vi o rico da parábola, tão diferente daquele mendigo que comia as migalhas de sua mesa, caminhando por uma estrada circulante com o fardo de suas riquezas terrenas às suas costas. A estrada levava ao reino e subia como espiral em torno da montanha sagrada. Dificilmente subia o pobre rico ofegante, cada vez mais cansado, até chegar. Ah, chegou no luminoso portal, esmagado sob os fardos enormes, fez um último e penoso esforço para bater a aldraba. Mas, em vez de abrir-se ao portal, o que se abriu foi uma estreita portinhola. A ele, fascinado pela beleza entrevista, o pobre rico meteu-se na fresta, mas com os fardos não passavam. Foi dura a luta. Compreendi então a imagem do camelo. Não se trata de cabo ou corda grossa, trata-se mesmo do camelo. O pobre camelo rico não passava naquele fundo de agulha, porque os faraós não deixavam. Depois de muito lutar, o rico sentou-se ao lado da portinhola, que continuava aberta. Uma tranquila oferta, um convite de amor. Mas o rico se agarrava cada vez mais aos seus fardos, que ameaçavam rolar pela encosta. Oh, pobre rico, suava frio, olhava a portinhola aberta, abraçava loucamente o tesouro da perdição. As forças começaram a faltar-lhe. Pronto, um fardo escapou. Ele tentou alcançá-lo, sem largar os outros. Foi então que rolou para o abismo. Só quando ele já estava lá no fundo do precipício, a portinhola do reino fechou-se. Gente, eu acho lindo o convite para a sua leitura,
o livro de Herculano Pires, O Reino. Quando essa imagem, para mim, Tati, faz uma imagem de cinema. Eu estava vendo aquele pobre rico ali carregando aquele monte de fardos, a portinhola se abriu, era ele passar, não tem como levar nada, a gente não leva nada disso, mas ele queria, porque queria levar. Quando um fardo escapa, ele se agarra àquele fardo, aí os outros vão tudo. Gente, quando lá embaixo ele só vê a portinhola fechando, Tati. Será que vale a pena a gente fazer tudo isso? Será que enquanto a gente está aqui, vale a pena enganar? Vale a pena passar por cima do outro? Passar por cima dos nossos próprios valores para conseguir o bem material? Porque a gente não está dizendo que não tem mérito ter. Enquanto nós estamos no mundo material, a gente precisa de muitas coisas para sobreviver. Mas a gente precisa do necessário. O supérfluo, ele pode ficar para lá. A gente pode ter um bom carro, uma boa casa, bons objetos, a gente pode ter. O que a gente não pode ter é essa ganância, essa ambição desmedida, onde a gente passa por cima dos outros para conseguir o que a gente quer ter. Porque daqui a gente não leva nada. A gente não vai levar o que a gente tem. Então, por mais que você seja apegada ao seu celular, ao seu carro, à sua casa, ao seu computador maravilhoso, você não vai levar. Então, o importante é que a gente consiga ser honesto, que a gente mantenha a nossa honestidade, a nossa benevolência, sendo honestos com os nossos próprios valores. Então, ele era um menino bom. Ele fazia com que a mãe acreditasse nele, ele era um menino que se dedicava aos estudos, aos amigos, à família, e que, de repente, ele passou por cima de todos esses valores para ter. Ele passou por cima dos valores e do respeito com a mãe, porque ele passou a mentir para a mãe para conseguir o que ele queria materialmente. Então, quando a gente vai passar para o plano espiritual, a gente vai tendo essa consciência do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer. Ninguém vai estar lá para julgar a gente. A porta está lá aberta. A gente vai ter que conseguir passar com os nossos méritos, com os nossos fracassos. Será que a gente passa? Será que então foi bom a gente ver aquela porta gigante da facilidade e passando por cima de todo mundo, a gente atropelar a todos para conseguir o que a gente queria sem pensar no sentimento do outro? Isso, quem vai julgar quando a gente chegar lá somos nós mesmos. Ninguém vai chegar para a gente, vai apontar o dedo e falar, você fez isso, isso e isso. Sabe por quê? Porque lá a nossa consciência vai falar mais alto. Vai ser o momento em que a nossa consciência vai falar, agora eu deixo você saber de tudo que você fez de uma forma diferente. E aí é o que a gente vai levar com a gente. Gente, eu espero que tenha servido para vocês essa reflexão aqui do filme Quebrando a Banca e que a gente consiga levar com a gente esse ensinamento da humildade, né, da ambição e que a gente consiga colocar isso em prática. Na semana que vem, a gente volta com mais uma análise espiritual de um novo filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.